Oi, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos iniciar hoje a unidade 3 da apostila, página 51. Vamos falar sobre fábulas. Uau! Esse texto maravilhoso que sempre passa uma lição para as pessoas e normalmente os personagens são animais, certo? Nós começaremos com a imagem justamente de uma pessoa simples, junto de sua família e uma cobra em sua mão. Ao lado temos uma frase: literatura é ficção. Embora a literatura seja ficção, muitas são baseadas em fatos verídicos. Gente, só lembrando, toda vez que aparecer o QR Code na apostila, abram o RA positivo e vejam, são informações que vocês podem ter a mais. E além disso, algumas vezes são jogos. Página seguinte. Acompanhem comigo. Fábula. Aí tem uma fala. Vizinho, salve! Hoje eu te trouxe notícia boa. Vamos ser amigos. Esse balãozinho de fala, que tem a fala que eu acabei de ler, é de quem? É da cobra? A cobra está falando que eu tenho uma notícia boa. Será? Se você ou seu vizinho, você, o vizinho ou a vizinha da serpente, vocês fossem vizinho ou vizinha da serpente, ficariam tranquilos em relação a ela depois dessa fala? Por quê? Vocês ficariam felizes assim, hoje nós vamos ser amigos, amigos de uma serpente? Aí logo abaixo assim, acrescente vermelho a ilustração onde achar adequado. Se você molhar a ponta do lápis, conseguirá efeitos interessantes como o da aquarela. Essa unidade, eu vou repetir. Tem bastante textos, bastante fábulas, só que nós vamos fazer mais a leitura do que a interpretação. Tem muitos exercícios que nós não faremos. E observe que esse quadrinho verde está pedindo justamente para pintar. Vocês pintarão todos os trechos que derem para pintar, todos os desenhos. Por exemplo, na página seguinte tem os desenhos da nuvem, do sol. Então, esses daqui eu gostaria que vocês pintassem. Quando retornarmos às aulas presenciais, quero ver bem caprichado. Vamos à leitura? Então, vamos lá. Acompanhem comigo. Como eu disse para vocês, é bom vocês acompanharem porque tem exercícios que nós não faremos. Faremos bem poucos exercícios nessa unidade. Leia esta fábula escrito em versos. Verso é cada linha de um poema. Então, ela está em verso porque está em forma de poema. O camponês e a cobra. Uma serpente venenosa na casa de um campônio insinuou-se e disse-lhe bem maneirosa: Vizinho, salve! Hoje eu te trouxe notícia boa. Vamos ser amigos. Não mais tu temerás perigos de mim. Regenerei-me, estou mudada. Vê, minha pele até já está trocada. Sou outra, diferente de uma vez. Porém, o nosso camponês, cachola muito sábia, não se enganou com a lábia da cobra e disse, com um bom pau na mão: Tua pele é nova, mas teu coração ainda é o mesmo. E numa porretada, tal vizinha estava liquidada. Então, o que aconteceu? O camponês acreditou que realmente a cobra tinha mudado só por conta da aparência? A essência dela continuava a mesma. A questão 2 pula a questão 3. Escolha a moral adequada para esta fábula. Escolha uma delas. Deve-se fazer o bem sem olhar a quem? O seguro morreu de velho. Assinale qual vocês acham melhor. Então, na página seguinte. Quadrinho verde. As fábulas são um tipo de história sem idade que se lê ou se escuta com prazer. Basta ouvir ou ler uma vez que nunca mais se esquece. Por quê? Por que não esquecemos nunca mais as fábulas? Porque as fábulas retratam a vida, as situações cotidianas, as atitudes humanas representadas por bichos, coisas ou elementos da natureza. E nós vamos ler agora fábulas com elementos da natureza. Quando esses elementos da natureza, os bichos, objetos, falam como seres humanos, eles são personificados. Usem a memória e guardem essa palavrinha na cachola. Personificação. Quando os elementos que não são humanos ganham vida como se fossem. Por exemplo, nós vamos ler agora o vento e o sol. Eles vão conversar. Então, quer dizer que eles estão personificados. Leiam comigo. A fábula de Esopo.
Esopo viveu no século 6 a.C. Foi mestre da prosopopeia, figura de linguagem pela quais animais ou coisas falam. Prosopopeia ou personificação é a mesma figura de linguagem. Suas fábulas têm inspirado incontáveis criadores através dos séculos, encerram sabedorias eternas e nos fazem refletir sobre a natureza humana. E essas duas fábulas, O Vento e o Sol, Bóreas e o Sol. Observe, o título é bem parecido, certo? Pois é, não é em vão. As duas são histórias bem semelhantes. A única diferença é o nome que foi dado ao vento. O vento foi chamado de Bóreas. Aí vem a questão mitológica, por isso que trocou o nome do vento. E a linguagem também. Uma tem a linguagem mais acessível ao leitor e a outra com uma linguagem um pouquinho mais complexa. Vamos fazer a interpretação. Lembre-se, eu quero que vocês pintem todos esses desenhos que estiverem em branco e preto. Bem caprichado, nos dias das aulas presenciais, eu os verei bem bonitos. O vento e o sol. O vento e o sol discutiam quem era mais forte. Ficou estabelecido que ganharia quem conseguisse arrancar o casaco de um viajante. O vento pôs-se a soprar e, como o homem segurava o casaco com força, redobrou os ataques. Teso de frio, o viajante vestiu outro casaco, de modo que o vento, desencorajado, desistiu. O sol brilhou moderadamente e o homem tirou um dos casacos. O sol lançou então seus raios mais fortes e assim, sem suportar o calor, o viajante tirou toda a roupa e se jogou no rio. Conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Então, a gente tem uma moral ali embaixo de que o convencimento fez com que um descobrisse quem era mais forte que o outro. Neste caso, quem foi mais forte? Não ouvi. Ah, não tem como, né? Então, quem foi o vencedor foi o Sol. E como eu disse para vocês, Bóreas e o Sol é a mesma história com uma linguagem um pouquinho diferente. Acompanhem comigo. Bóreas e o Sol. Bóreas e o Sol competiam sobre a força deles. Pareceu-lhes bom indicar a vitória para aquele que despisse um homem viandante. Andando na via, né? Viandante. Bóreas começou com veemência e como o homem segurasse a roupa, mais ele se impôs. O homem, oprimido ainda mais pelo frio, pegou uma roupa mais quente até que Bóreas recuou e passou-o para o sol. Esse, então, brilhou primeiro moderadamente. Quando o homem retirou o peso das vestes com mais veemência, o sol aumentou o calor, até que, não podendo mais suportar o ardor, o homem se despiu e foi tomar um banho em um rio que lá corria. A fábula mostra que muitas vezes persuadir é mais efetivo do que brigar. De novo, a fábula tem a mesma lição com uma linguagem diferente, que é melhor convencer, persuadir do que brigar. Aí tem um quadrinho, uma bolinha, na verdade, roxa ao lado, uma esfera roxa, né? Diferentemente da fábula Camponês e a Cobra, essas não são em verso, são em prosa. De qual jeito de contar a história você mais gostou? Você gostou desse que é em parágrafos, em prosa, ou contada em versos? Pensa um pouquinho, qual vocês mais gostaram? Ó, página seguinte já começa com desenhos para vocês colorirem. Desta página, nós faremos apenas o exercício 4 e a pintura, ok? Então, façam o exercício 4. Vocês vão colocar a opinião de vocês em relação à fábula, O Vento e o Sol, tá bom? Assim que nós retornarmos às aulas presenciais, eu farei as correções com vocês. Ao lado tem uma citação. As descobertas que fazemos juntos ao sabor de nossas leituras compartilhadas irrigam a vida cotidiana e a tornam mais interessante e digna de ser contada. Então, nessa página, nós vamos fazer só o exercício 4 e lembrando, quando a gente conta uma história que é interessante, faz com que a gente goste cada vez mais da leitura, da literatura. Página seguinte. Olha que desenho bonito para vocês fazerem a pintura. Vai ficar lindo demais. O exercício 6 nós não faremos. Nessa página nós não faremos nenhum exercício. Depois eu vou deixar o enunciado
do que vocês farão em relação a essas fábulas. Parafrasear um balão de diálogo, o verdinho. Estou tentando selecionar, mas está um pouquinho difícil. Isso. Parafrasear um texto significa que, após lê-lo, você vai reescrevê-lo, fazendo as suas escolhas de palavras e de estrutura das frases. Então, quando parafraseia, vocês explicam com as palavras de vocês algum texto, algum filme, algum vídeo, algo que vocês viram, tá? Então, vocês parafraseiam quando explicam com as próprias palavras algo que vocês têm conhecimento. Lá abaixo tem outro balão de fala, coerência textual. Para ser coerente, o texto deve apresentar uma relação harmônica entre as ideias, que devem ser ordenadas e interligadas de maneira clara. Isso quer dizer, as frases de um texto têm que estar entreligadas para que elas sejam coerentes, que tenham sentido. Você já deve ter observado que um texto, para ser coerente, ou seja, grifem essa parte, tá? Para ter nexo, deve apresentar relação lógica entre as ideias, entre as partes que ele contém. Coerência textual é, portanto, o conjunto de recursos que usamos para conseguir encaixar as partes de um texto de maneira harmônica, como se estivesse montando um quebra-cabeça, para que o conjunto tenha sentido. Então, para que um texto tenha coerência, para que haja coerência textual, é preciso que as frases tenham relação uma com a outra para que o texto tenha sentido. Como eu disse para vocês, nessa página nós só faríamos a leitura, ok? E página 56 agora. Lá na página 56, tem algumas morais possíveis, alguns provérbios. Provérbios são frases ditas popularmente. O exercício nós não faremos, faremos a leitura do texto. Banco de provérbios. Quando não quer, dois não brigam. Quem vai lentamente vai com segurança e vai longe. Cada macaco no seu galho. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Um camelo não zomba da corcunda de outro camelo. Quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho. Pouco se aprende com a vitória, mas muito com a derrota. Sabe a quem sabe lidar com o oponente em vez de desafiá-lo. Do dito ao feito, há muita distância. Macaco também cai de árvore, e a união faz a força. São alguns ditados populares, alguns provérbios. Enfim, como eu disse para vocês, vocês farão o exercício 4 e vocês vão escrever no caderno de vocês, uma paráfrase de alguma das fábulas dessa unidade. Depois vocês vão tirar foto e colocar em anexo no post. Eu vou escrever o enunciado certinho para vocês poderem acompanhar. E se tiver alguma dúvida, mande um post que eu responderei assim que possível. Por hoje a gente vai parar por aqui. Beijo, tchau!